reunião de estudo do livro A Humanidade Isenta do Pecado, é capítulo 4, sobre encobrimento da natureza divina. Como está na tela, no desenho, natureza divina, o seu eu interior, seu Deus interior, homem, Deus que está dentro de você, comanda e ela que expressa, né, as ideias de Deus. Cada um tem uma função nesse mundo para ajudar a expressar as ideias de Deus. E isso passa pela mente, mas quando a mente fica encoberta, a sujeira encobre a natureza divina, a mente não consegue espelhar perfeitamente as ideias de Deus, começa a criar só baseado na inteligência humana, e é onde acontecem os problemas. Encobrimento é exatamente como acontece aqui, são pós, né? Por isso que na Sutra está como nódulo da ilusão. Mas é o quê? É o karma, é o pecado, é a ilusão, a crença errada, o mindset errado, o mindset fixo. E tudo isso seria, resumindo, seria a ação do subconsciente. O subconsciente, no caso o pecado, o pagamento do pecado é o sofrimento. Tem uma convenção coletiva determinou que o estipêndio quer dizer salário, pagamento, salário do pagamento é a morte. O sofrimento que acaba levando à morte, que é o pior tipo de morte, né? Morte vagarosa através de sofrimento contínuo. Não desejaria isso nem para o pior inimigo da minha vida. Seria a pior coisa que acontece. Morte lenta, sofrendo. Encobrimento da natureza divina do homem. Nós temos que entender o Gênesis. O primeiro capítulo do Gênesis, ou seja, o Gênesis 1, refere-se à criação do homem, filho de Deus, perfeito, da essência divina, do protótipo do homem espírito, de onde originaram todos os seres humanos aqui no planeta. O Gênesis não é bem pequeno, é resumido, né? Só tem poucos parágrafos, mas Deus criou todas as coisas, no final viu que tudo era perfeito. Mas antes de concluir, ele disse que todas as coisas foram dadas ao homem. Eis que vos dei, e é no incondicional. Todo mundo recebeu, e recebeu no incondicional. Não precisa ser uma pessoa boa para merecer, já foi dado. Já o segundo capítulo do Gênesis vê o homem como uma criatura imperfeita, formado do pó da terra. E é o que está na Sutra Sagrada. A ilusão fundamental surgiu em tempos remotos da teologia segundo a qual o homem é feito do pó da terra. E nos dias atuais, pouca gente tem essa coisa de pecado original hoje em dia. Nos dias atuais da ciência moderna, segundo a qual o homem é feito de matéria. Hoje, acho que o que prevalece é isso. Ciência moderna, segundo a qual o homem é feito de matéria. Essa é a consciência da maioria das pessoas, vê assim como fosse uma máquina composta de várias peças. É desse jeito que muitas pessoas se enxergam. E isto constitui a ilusão inicial, né? A primeira ilusão, ou a ilusão inicial, que está como a ilusão fundamental da humanidade, que é o primeiro pecado, o pecado original. Quando se destrói essa ilusão inicial, é destruída a causa fundamental do pecado, da doença e da morte, e se volta ao nada original. Então, tudo, essa consciência de ser um ser material limitado é que leva a todas as dores, dificuldades e situações indesejáveis da vida. Primeira coisa é
destruir essa ilusão inicial, que é a causa primária. Não tendo causa primária, não vai ter as causas secundárias que criam problemas na nossa vida. As causas secundárias automaticamente desaparecem, desaparecendo a causa, o efeito vai desaparecendo. A coisa não é tão instantânea, não é só isso. Dependendo da causa, ela está tão sedimentada que demora. Mas, uma vez você destruindo a ilusão inicial, gradativamente vai eliminando as causas secundárias. Ilusão pelo fato de não enxergar o aspecto verdadeiro do ser humano, o Filho de Deus. É pecado pelo fato de ocultar, esconder o aspecto verdadeiro. Pelo fato de encobrir o aspecto verdadeiro como invólucro, chamada ilusão. Na Sutra, trata esse invólucro como nódulos da ilusão, que fosse pó, fuligem, que vai acumulando de sujeira, vai encobrindo e faz desaparecer o que está atrás. Né? Você não sabe o que é quando uma fuligem, pó, encobre o carro, por exemplo, você não sabe nem mais a cor nem a marca. Sabe que é carro, mas não sabe nem, não consegue mais identificar. Assim, é o homem encoberto pelos nódulos da ilusão, pelo pecado, pela ilusão, perde a identidade e o pior, esse invólucro toma conta e cria uma imagem falsa. Né? Por isso que está na Sutra a crença cria uma imagem falsa, cria um outro eu que parece até que existe. Em algumas situações de algumas pessoas, esse eu falso é tão nítido, tão verdadeiro, que esconde totalmente o eu verdadeiro. Então, primeira coisa importante, fundamental, é entender o Gênesis 1. E no Gênesis 1, Deus criou o mundo, fez a criação, por isso que fez a primeira criação, o mundo da primeira criação, que é a criação de todas as coisas, do homem, das plantas, animais, peixes, aves. Criou, por fim, o homem à sua imagem e semelhança, e eis que vos deu todas as coisas. A única coisa que o ser humano tem que fazer é agradecer as coisas já recebidas. Se você agradecer a todas as coisas já recebidas, passa a ser todas as coisas que você possui. Criou todas as coisas, viu que tudo era bom e que cada espécie, cada planta ia produzir sua própria semente e iria reproduzir a mesma espécie. Né? Por isso que da abóbora sempre nasce abóbora, do quiabo sempre quiabo, do feijão sempre feijão e assim por diante. E do homem sempre nasce homem, assim como da vaca nasce o boi, do cavalo o cavalo e assim por diante. Isso é lei, por isso que funciona desse jeito. Imagina se não fosse, né? Se não tivesse essa certeza, ia ser uma confusão. Né? Você engravida e não vai saber o que vai nascer, ia ser complicado, ia ser terrível. Devia até fazer um filme assim, né? Seria até bom. Ia ser muito interessante. Supondo que não tem essa lei no mundo e uma expectativa muito grande, né? Você não sabia o que vai nascer. Seria até gozado. Só na ficção, claro. No mundo real ia ser um terror. No Gênesis 2, Senhor Deus, ou seja, não é Deus, é isso que tem que entender claro, então não é Deus, é Senhor Deus Jeová, né? Está se referindo à lei da mente. Criou
o mundo físico, o mundo da segunda criação. Aqui está a primeira criação e aqui está o mundo terreno, segunda criação. Aqui no Gênesis 2 fala da criação do homem do pó da terra. O homem pó da terra é expulso do jardim do Éden. Mas quem expulsou foi o Senhor Deus. É muito estranho, né? Deus criar e vai expulsar, vai castigar. Meio sem sentido, né? Deus fazer isso. Nem o pai humano não faz isso, quanto mais Deus. Tem alguns pais que fazem isso, mas é exceção. Deus não expulsaria o seu filho, né? Na verdade, não é que nem expulsou, não teve expulsão física. Quando eu falo expulsão, está dizendo que se afastou do mundo, do jardim do Éden. Aqui ele era provido de tudo, porque eis que vos dei. Aqui, como é regido pela lei da mente, você tem que tirar o seu sustento através do suor do teu rosto, ou seja, você tem que semear, tem que trabalhar para ter sustento, lei de causa e efeito. Se você não semear, você não colhe nada aqui. Então, é isso o significado da expulsão do jardim do Éden. Verdadeiro, aquele que foi criado à sua imagem e semelhança, nunca foi expulso do jardim do Éden. A forma de fazer retorno seria fazendo meditação ou fazendo prática da prosperidade. Prática da prosperidade não é para fazer chover dinheiro. É exatamente o significado. Se lê, né? É que as pessoas não lêem, né? A única coisa que as pessoas lêem é a parte de fazer a recitação. Reino de Deus de infinita provisão, só isso. Não lê o que está escrito antes, então não entende por que está fazendo aquilo. Na verdade, está dizendo agora estou no reino de Deus. Eu sou aquele filho pródigo que retornou à casa do Pai. E esse é o sentido. Na casa do Pai sou provido de tudo, por isso que é prática da prosperidade, né? Que vai fazer chover dinheiro. Né? Quando eu fui na Seichonoye, nas primeiras vezes, o pessoal fazia a prática da prosperidade e eu não conseguia entender. Ficar falando isso e vai chover dinheiro. E até uma vez eu questionei, isso é maluquice, né? Ficar falando essas palavras vai resolver meus problemas financeiros. A pessoa não soube explicar, né? É assim que faz prática da prosperidade. Eu falei, tá bom, mas eu não consigo entender essa lógica de ficar falando o reino de Deus e vai acontecer alguma coisa. Eu não culpo a pessoa, porque eu mesmo levei acho que uns 20 anos para entender o significado da prática. Isso porque eu lia o manual. Está bem claro no manual de prática da profissão, da prática da prosperidade, é que a gente não se dá conta, mas está bem claro. Um dia estava lendo assim, falei, meu Deus, né? Como sou idiota. Está aqui, está tão claro escrito o que é. Você não, parece que você lê e não lê, né? Na verdade é exatamente isso, você lê e não lê. Está tão claro. No Gênesis 2, então está dizendo que não é que foi expulso, o homem ignorou, né, ignora completamente a sua origem, vê a si como corpo, e isso é o significado da expulsão do Jardim do Éden. Né? Como vê a si só como corpo, é regido pela lei da causa e efeito, portanto, tirarás o sustento com o suor do teu rosto. Aqui você tem que semear alguma coisa para colher, tem que trabalhar. O pecado original cometido por Adão, está se referindo ao pecado original, à ilusão inicial. Na verdade, essa história de pecado original
Se pesquisarem, uma vez eu pesquisei, até tem um vídeo que eu falo sobre isso, é um padre que inventou essa história de pecado original. Na verdade, Deus nunca disse, ou um santo mesmo, nunca disse que o homem era pecador. Um inventou uma coisa e todo mundo seguiu daí para frente, não passa disso. É tão absurdo, mas é isso. O primeiro pecado, o pecado original, a ilusão inicial da Sutra, consiste em encobrir ou ocultar a natureza espiritual do homem e vê-lo como homem material. Hoje em dia, mais por causa da ciência moderna. Mas é isso, ignora completamente a sua origem espiritual e vê simplesmente como matéria. Essa ilusão encobre a natureza divina e faz parecer que o homem é só matéria, é corpo. Consiste em ocultar a essência divina do homem, o homem espírito, e vê-lo como homem matéria. Acreditar que o reino de Deus é um mundo que se alcança só após a morte. Primeiro pecado também é a não conscientização que o homem é filho de Deus. No momento que você deixa de ver o seu lado espiritual, seu ser divino, você vai ver só o lado material, vai ver a si como matéria, e quando você vê a si como matéria, você enxerga o mundo também como um aglomerado de matéria, e aí, como matéria é limitada, finita, você tem que acumular, senão você não sente segurança, e aí começa todos os conflitos e brigas por causa disso. Quanto mais consciência material, mais a pessoa briga por ter posse, mais vai cometer injustiça por causa disso. Vai querer só pensar na sua segurança. Acha que se compartilhar alguma coisa, vai ficar sem. O primeiro encobrimento da natureza divina do homem. Devido ao pecado original, a humanidade passou a considerar o ser humano como o pó da terra. Quando se diz pó da terra, entende-se ser material constituído de matéria, um mero corpo carnal, e a considerar o mundo aglomerado de elementos materiais. Por isso, enquanto o homem considerar a si próprio como um ser material, sempre surgirá o egoísmo. Todos os elementos materiais são limitados. Enquanto o homem ver o mundo como aglomerado material, ele se empenhará em lutas, saques, disputas, defendendo a posse de coisas materiais, movido pela ideia de que coisas diminuem se forem compartilhadas por os outros, ou as coisas são limitadas, então eu preciso tomar posse. Né? E é a causa de guerras, né? Essa última guerra que está tendo ainda, nada mais do que luta pela posse. Não passa disso. Por isso, o homem fenomênico vive em luta, saque, disputas, guerreando, brigando e assim por diante. Acontece no nível micro, até no ambiente familiar, acontece no mundo empresarial, acontece dentro de um país e acontece no mundo todo. Essa é a triste realidade da situação. O homem, apesar de desenvolvimento da parte da ciência, da tecnologia, da medicina, o homem não desenvolveu nada no seu lado espiritual. E esse desequilíbrio é que está criando uma série de problemas aqui no planeta Terra. Quando tem um desequilíbrio, a natureza dá um jeito de equilibrar, mas a forma dela fazer equilibrar é drástico. É através de destruição mesmo. É destruição em massa que ela vai fazer. E é assim que o mundo está encaminhando, se continuar assim.
mas é todo, Deus não tem nada a ver com isso. É o homem que está levando a isso. A consciência coletiva, né? Não o homem individual. Esse encobrimento inicial também é a origem da pobreza. Deus criou o homem sem carência, livre, provido de tudo. E deu todas as coisas do incondicional, todas as ervas, plantas, sementes, tudo foi dado ao homem. Isso que está no Gênesis 1, criou o homem, criou todas as coisas, e eis que vos dei. No Gênesis 2, o Senhor Deus cria o homem, mas mesmo esse homem feito do pó da terra, ele recebe o sopro divino da vida. Então, apesar de ser material, aloja dentro desse ser material o ser divino, o espírito divino. Por isso que a simbologia inspirou o sopro da vida. Isso para entender que, apesar de ser corpo material, tem uma coisa boa. Muitas pessoas chegam à conclusão apressada que é melhor se matar, e eu já vi muita gente falando isso. Aqui isso não serve para nada, eu me mato e resolvo o problema. Não. Se você se matar o corpo, você vai matar o templo onde aloja o Espírito Divino, então não está fazendo coisa certa. Aí vem a complicação do Gênesis 3, que é a expulsão do Jardim do Éden. Começa dizendo que comeu o fruto da árvore do conhecimento, que é confiar mais na inteligência humana, e essa é a falta de fé que cria todas as faltas nesse mundo, que é a pobreza. Pobreza é falta de alguma coisa. Essa é a ilusão inicial que cria a pobreza. É a origem da pobreza. O Gênesis 3 diz, viu que estava nu, significa viu assim como matéria, não só viu, mas considerou-se matéria. Como espírito, você não tem consciência do corpo, você não ia enxergar o corpo. Quando enxergou o corpo, significa que enxergou a matéria. Não só enxergou, mas passou a considerar a si como matéria. Essa é a ilusão inicial, figurativamente está como expulsão do Jardim do Éden. Por quê? Porque perdeu toda a liberdade que tinha, tudo que foi provido aqui é regido pela lei da causa e efeito, então você tem que semear para conseguir qualquer coisa. Mas a pior parte não é isso, como quando viu com tudo como matéria, viu tudo como finito, limitado, esgotável, né? Tudo aqui, fenomenicamente, do ponto de vista material, tudo é finito, limitado. A água pode parecer que tem abundante de forma infinita, mas não é infinita, pode acabar. O ar, bom, o ar é a coisa que mais fácil de acabar, né? Porque não tem nada, nenhum manto que segura o ar no planeta Terra. É a coisa mais fácil de acabar com a humanidade, é fazer acabar o ar. Quando você vê finito, limitado, esgotável, você tem a consciência de que tudo falta. E aí você tem que acumular, estocar, por isso que tem que brigar pela posse, disputar. Não vai querer compartilhar, obviamente, né, por causa disso. Essa é a origem da pobreza. Dá para explicar isso do ponto de vista de ciência mental da pobreza. Pobreza é a falta de alguma coisa, de comida, moradia, roupa, falta. Se esse mundo é o mundo da projeção da mente, ou seja, tem que ter uma causa para ter a falta, o efeito de faltar comida ou moradia, então você tem que ter um pensamento de carência, falta. Ou, quando você pensa pequeno, recebe pequeno e vai ter falta. As pessoas às vezes não conseguem entender porque pensar pequeno vai levar a falta.
Se você pensar pequeno, vai vir pequeno. Significa que vai faltar, só isso. Uma das dificuldades das pessoas entenderem que pessoas que têm problema de carência afetiva também têm problema de carência financeira, né? E aí as pessoas perguntam, mas o que tem uma coisa com outra? Por causa da lei da semelhança. Esse mundo não funciona por igualdade, é semelhança. Não importa tipo de falta, ele vai criar um tipo de falta, não necessariamente igual. Então, você tem uma carência afetiva, pode ter uma carência financeira.